E a mala em outro lugar. Mala ou mochila? Mochila. Mochila? Hoje o dia foi curtinho, foi rápido. Foi mais um daqueles dias comuns de trabalhar, CLT, e levar as crianças para a escola, trazer. Foi o padrãozão. Vamos falar sobre o quanto que as pessoas geralmente se baseiam por um ideal que é construído e imposto por outras pessoas, por outros mecanismos, pela sociedade, por um monte de outras coisas, né? Esse pensamento vem muito da linha que vira e mexe me pego refletindo, que é, putz, o quanto que eu já me deparei com algumas situações onde eu me sinto um peixe fora d'água referente a alguns conceitos, alguns entendimentos que as pessoas têm que seria o padrão, que seria o normal. Às vezes umas conversas do tipo, nossa, mas você não faz tal coisa? Você não gosta de tal coisa? Todo mundo gosta disso? Sabe esse tipo de pensamento? Vou dar alguns exemplos, por exemplo, um exemplo. Eu sou uma pessoa que não tô nem aí pra esporte, por exemplo, pra futebol, pra essas coisas assim. A gente tá no Brasil aqui, Copa do Mundo, eu não faço a mínima ideia se o Brasil tá perto de ser classificado ou não, se o time tá bom ou não, do que dirá, isso falando de Copa do Mundo, do que dirá de futebol regional, sabe? Os times de São Paulo, os times do Rio, sei lá o quê. E aí é doido sempre me sentir um peixe fora d'água referente a isso, porque parece pra todo mundo que é um senso comum. Não, tem que gostar, você tem que ter um time. Tem essa pergunta clássica, né? Qual que é o seu time? Pra que time você torce? E a minha resposta sempre é a mesma, não torço pra time nenhum, nunca torci pra time nenhum. Não sei nem como que funciona muito bem o futebol. E aí a parada é, não tô nem criticando quem gosta ou não. Mas o meu ponto é, não quero nem gostar, eu não tenho nem vontade de saber. E nessa que eu não tenho nem vontade de saber, é desinteresse completo. Putz, eu acho que tem várias outras coisas mais legais que eu posso gastar o meu tempo, o meu conhecimento, a minha cabeça, estudar. Futebol nunca foi um negócio que me interessasse, saca? E é isso pra tudo. Sempre tem esse tipo de pensamento que, existem coisas, pelo menos a minha percepção, né? Existem coisas que todo mundo deveria gostar. É normal todo mundo gostar e é anormal alguém não estar dentro daquele grupinho. E é isso com tudo, sabe? Com tudo. Eu vejo as pessoas fazendo isso desde a música do momento. Eu vejo muita gente que tem um gosto musical pela música do verão, pela música da modinha, saca? Escuta, sei lá, de repente escuta sertanejo porque sertanejo tá estourado, tem um monte de banda de sertanejo estourada, escuta, sei lá, música eletrônica porque precisa escutar por conta do grupinho que tá inserido, enfim. Eu sei que existe essa parada de você consumir certas coisas para você estar inserido dentro do grupinho. Tudo bem. O futebol é um exemplo claro disso que eu vejo na prática. Putz, eu como homem já vi essa cena várias vezes. Tem um monte de homem reunido e aí ninguém conhece ninguém. O ponto-chave para alguém puxar um assunto e começar uma conversa amigável é o futebol. Opa, e o Mengão? Opa, e o Corinthians? Opa, e não sei o que. E aí começa a desenrolar a conversa, tal. E aí que aquele grupinho de homens que não se conhecem começa a puxar papo e flui uma conversa. Parece que é um coringa, uma carta na manga que todo mundo tem para poder jogar na mesa e ser sociável, saca? E eu vejo isso acontecendo não só especificamente nesse exemplo, mas com um monte de coisa. Com música,
com o fulano que tá namorando ciclano, com a trend do momento, com o produtinho de maquiagem, com o shampoo, com um monte de coisa. Com um monte de coisas que as pessoas acabam se levando pela modinha, pelo eu vou querer isso, ou eu vou saber disso, porque um monte de gente sabe, porque um monte de gente diz que é bom. Eu nunca consegui entender essa parada. Eu nunca consegui entender essa parada de você querer algo, desejar algo, querer fazer algo, porque todo mundo faz. Ah, eu quero viajar para tal lugar. Tá, por quê? Porque você acha... Aí você pergunta pra pessoa, por quê? Porque você acha bonito o lugar? Você gosta desse tipo de lugar? Não, porque todo mundo tá falando desse lugar. Não, mas peraí. Você quer ir porque tá todo mundo falando desse lugar? Ou porque você realmente acha o lugar bonito? Você quer ir em tal restaurante porque todo mundo tá falando do restaurante? Você quer comer tal comida porque todo mundo tá falando que é boa tal comida de tal lugar? Saca? É uns negócios que eu fico olhando e isso sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito essa parada de, pra mim, é aquela paradinha que a mãe fala, sabe? A Maria vai com as outras. Ah, porque fulano vai e gosta, deve ser bom. Esse pensamento eu nunca consegui entender. Porque tem muita gente que diz que é bom, então é bom automaticamente. Porque tem muita gente que diz que é legal, então é legal automaticamente. Que modo de viver é esse? E o que me incomoda mais ainda, que me deixa angustiado é muita gente que vive dessa forma. E é muita gente num nível de que eu fico olhando ao redor e parece que é todo mundo. Sabe, a quantidade de pessoas que não são dessa forma é muito pequena, cara. É muito doido essa percepção que eu tenho. Pode ser uma percepção falsa, equivocada da minha parte? Claro, é óbvio. Mas é a percepção que eu tenho. Que muita gente faz as coisas pela modinha, saca? Ou pelo motivo de por que tem muita gente fazendo. A pessoa geralmente não pensa necessariamente se ela quer de fato aquilo de verdade. Se aquilo de verdade traz algum benefício para ela ou não. Ela quer fazer porque todo mundo faz. Ela quer fazer porque ela quer sentir parte do grupo. Aquele grupo que ela quer fazer parte, todo mundo faz aquilo, então ela quer fazer aquilo também. É legítimo isso ou não? Essa não é a discussão. Putz, tá bom. Se a pessoa quer fazer parte daquele grupinho e todo mundo daquele grupinho quer vestir a mesma roupa, agir do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, ter o mesmo comportamento, tudo bem. Acho que é um direito de todo mundo. O que me incomoda é não ter essa crítica, essa autocrítica e não perceber que faz dessa forma e ainda tentar impor ao outro. Meio que apontando o dedo, oh, você não faz isso que eu faço, então você é o estranho, você é o esquisito. Esse comportamento que me incomoda, de você querer julgar o outro porque o outro não pensa da forma que você pensa. E, se você refletir, a forma como você pensa é aquilo lá que a mãe falava, Maria vai com as outras. A gente vive numa época que, minha percepção, que o autêntico, a pessoa que é autêntica, é a pessoa doidinha xarope, o maluquinho, o doidinho da rua. A pessoa que não faz as coisas porque todo mundo gosta, acaba saindo com um ar de, ele é arrogante, ele é estranho, esquisito, saca? Quando, na verdade, essas pessoas que falam isso estão querendo ser reconhecidas pelo próprio direito de poder fazer o que quer, que seja fazer o que quer igual a todo mundo, elas automaticamente julgam os que são diferentes. Mas nessa reflexão, no final das contas, isso é natural do ser humano, né? Julgar o que é diferente dele. Talvez, extrapolando muito a minha ideia, isso vem até dos tempos antigos, né? Porque lá no tempo das cavernas. Porque no momento que você estava inserido em um grupinho que você precisava sobreviver, geralmente o que não se adequava àquele grupo era o que trazia risco para o grupo, né?
pois todo mundo tem que fazer tal determinada coisa para se proteger contra as ameaças externas, que seja, e aí aquele que se destacava chamava a atenção de um predador, algo do tipo. Talvez isso seja até um mecanismo de defesa incrustado na sua mente. Enfim, algumas dúvidas e algumas vertentes filosóficas que pensam de diversas formas diferentes, né? Mas a parada a se pensar é isso, né? Pô, hoje em dia, e cada vez mais, aquele papinho de velho, né? Hoje, na minha opinião, pior que no passado, por conta de rede social, por conta de como o algoritmo das os algoritmos das redes sociais funcionam, que querem o tempo todo te colocar mais dentro de uma bolinha, te colocar dentro de um grupinho, colocar dentro de uma visão consumista, para que você fique consumindo produtos dos mais diversos o tempo todo, a gente está cada vez mais preso, né, nessas bolinhas, cada um em sua bolinha. E aí eu sinto que cada um está numa bolinha, consumindo as mesmas coisas, servindo de massa para consumo, e aí o algoritmo está lá jogando produto, e produto é de todo tipo, desde uma música até um campeonato de futebol que você está assistindo, está gerando dinheiro. Ou, sei lá, até produtos de fato, né? Um produto de beleza, um cosmético, uma comida, enfim, tá ali jogando isso e a gente está consumindo. E aí o risco, cada vez mais hoje em dia, que não existia no passado, no passado era a mídia tava tentando te manipular dessa forma lá na televisão, na TV aberta, lá no rádio. Era uma tentativa de manipulação para você ficar consumindo as coisas e estar cada vez dentro de uma bolha consumista, cada vez mais, meio que limitada. Você, antigamente, os jovens que vão vendo, provavelmente minhas filhas que vão ver isso no futuro, no passado, você assistia televisão, você tinha que sentar a bunda no sofá da sua casa e ficar vendo. Ah, você vai fazer alguma coisa no quarto? Você não levava a televisão, era só uma televisão e acabou. Rádio é a mesma coisa. Quando veio a modernidade, internet para todo mundo, celular, smartphone, aí lascou. Porque aí todo mundo ficou preso na rede social. E você está conectado o tempo todo. E aí que está o risco. O algoritmo está ali o tempo todo te manipulando, deixando naquela bolinha, naquela zona de conforto, para te jogar mais coisa. E aí, cada vez mais, esse comportamento que eu falei lá no começo, de se todo mundo faz, eu acho que é legal, quero fazer também, ele está sendo cada vez mais impulsionado. E sendo apresentado para você de uma forma mentirosa até. Porque você vai achar que, tá todo mundo fazendo isso aqui, então também vou fazer. Tá todo mundo comprando isso aqui, então eu quero. Tá todo mundo indo para esse lugar, então também vou. Quando na verdade não é todo mundo, não. É só a sua bolinha lá da rede social. E por que a sua bolinha da rede social? Porque teve a outra bolinha da pessoa que está na sua bolha também, que estava sendo manipulada. E é assim que vai injetando consumo, injetando desejo, injetando ansiedade. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. É doido você parar para pensar como as coisas são feitas hoje. Eu tô viajando? Não é assim que funciona? Aí me desculpa te informar, acho que é um pouco de desconhecimento seu de como que funciona um pouco dessa parte da tecnologia de rede social, algoritmo e tal. De fato, ele é feito para isso. Ele é feito para gerar dinheiro. Ele é feito para gerar desejo, para gerar consumo. É assim que as plataformas ganham dinheiro. Você que está vendo esse vídeo aqui agora, você está gerando dinheiro para alguém de alguma forma. Ponto. As coisas não existem na internet, que seja, só por existir. Só porque o pessoal é bonzinho. Não. Você vale dinheiro, o seu tempo vale dinheiro, a sua visualização vale dinheiro. E essas recomendações que são feitas para você valem dinheiro. Tem empresas pagando para mostrar o influencer, para mostrar
que tal marca é boa, que tal produto é bom, que tal jogo de futebol é bom, que tal time é bom, que tal jogador famoso é bom. Tá aí outra coisa que eu nunca entendi. Gente famosa, saca? Não tô falando de influenciador, de meia dúzia de seguidor, igual eu, que definitivamente não é famoso. Eu tô falando de gente mesmo, tipo, pique jogador de futebol, saca? Eu ia falar ator da Globo, mas ator hoje em dia tá cada vez mais defasado. Então, sei lá, influenciador que tem a sua própria marca de cosmético. Essa galera que é muito famosa, o que eu nunca entendi é esse endeusamento que as pessoas fazem, saca? Aquela visão de, nossa, fulano é muito legal, você viu o que fulano fez, você viu o que ciclano falou, você viu a treta entre eles. Putz, eu sei que isso é mais do que natural, saca? Falar de pessoas e desses famosos é gostoso, né? Aquele negocinho daquela fofoquinha, aquela fofoquinha do outro, mas aí como é do famoso, puta, tá tudo bem, você tá dentro de casa, tá com a sua família, fofocar sobre isso é gostosinho. Você não tá fazendo nada de mal, você não tá falando do vizinho, não, de alguém que você conhece realmente. É gostosinho fazer isso, mas não é nem isso que eu tô julgando. O que eu tô julgando é aquela galera que coloca num pedestal, saca? O menino Ney é muito top, ninguém pode falar mal do menino Ney, sacou? É esse tipo de coisa. E aí, nossa, fã então, aqueles fãs malucos que saem correndo. Eu nunca fui a pessoa que gosta, que quer tirar foto com famoso. Tirar foto com famoso, tirar foto com uma pessoa normal, nunca entrou na minha cabeça. No Cássio do futuro, se, e eu acho muito difícil, mas se no futuro isso aqui que você está vendo agora der certo, lembrem disso que eu estou falando. Não façam isso, que não faz sentido nenhum. Você ir querer tirar foto com uma pessoa normal que está falando com você, sabe? Que fala como você fala, pensa como você pensa, tem dúvidas, problemas como você também tem. Todo mundo é normal. Por mais que o menino Ney lá, seja bilionário e tenha uma vida de rei que você, eu, nós, meros mortais, provavelmente nunca vamos conseguir atingir. E aí não é uma questão de falta de autoconfiança, é uma questão de fato. Porra, o cara lá é 1 em 1 milhão. Não tô nem julgando a habilidade de fato do cara. Eu tô falando que a posição que ele chegou, assim como tantos outros que vocês conhecem, como gente famosa, gente rica, é a exceção, não é a regra. Então, chegar lá onde os caras estão e ter a vida que os caras estão, muito dificilmente a gente vai ter. E aí a parada é, putz, por mais que essa pessoa tenha essa vida, esse tipo de vida, tenha experiências, esse tipo de experiências que você inveja, que você gostaria de ter, que você se deslumbra com esse tipo de vida, o estilo de vida da pessoa, querer isso pra você, daí você querer uma foto com a pessoa, ou você colocar o cara num pedestal, ninguém pode falar mal dele, aí é umas viagens que eu definitivamente não consigo entender muito. Eu acho que eu tenho que estudar muito mais sobre filosofia, sobre comportamento humano, do que eu já estou estudando hoje em dia, para conseguir começar a compreender isso. Esse tema que eu estou abordando aqui, muito provavelmente é um tema que eu vou ter que abordar mais vezes, porque eu ainda tenho muito bem estabelecido o meu conceito sobre isso. Diferente de outros temas que eu tenho um pouco mais de certeza do que eu penso, um pouco mais de visão do que eu penso, esse tema que eu estou abordando eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o porquê das coisas, sobre o porquê que acontece de tal forma, porquê que as pessoas tendem a ser dessa forma na sociedade que a gente está hoje em dia.
Mas enfim, esse é o pequeno pensamento do dia de hoje. O dia já está acabando, já está à noite, já está quase finalizando o dia de fato, já deve ser umas 10, 11 horas da noite. E, enfim, fica aí nosso pequeno pensamento sobre a vida de hoje.